Essa é a nossa segunda aula sobre intervalos reais e nessa aula iremos resolver alguns exemplos. Antes de iniciarmos a ver os exercícios, vamos fazer aqui algumas considerações sobre a notação que nós temos para intervalos. Então, já vimos que o intervalo ele pode ser representado de três maneiras: usando-se colchetes, usando a notação de conjuntos e também pode ser representado na reta real. Quanto à primeira notação, notação de colchetes, nós temos a seguinte notação. Colchete, quando usamos colchete com a abertura do colchete voltada para dentro do intervalo, a gente diz que esse intervalo ele é fechado. É um intervalo fechado. Isso quer dizer que os extremos do intervalo eles serão inclusos no conjunto, eles pertencem ao conjunto. Quando nós usamos parênteses ou colchete com a abertura do colchete voltada para fora, a gente tem um intervalo aberto. No intervalo aberto, nós excluímos os extremos do intervalo, ou seja, os extremos do intervalo eles não farão parte do conjunto. Agora, quando representamos um intervalo usando a notação de conjuntos, nós expressamos o intervalo com sinais de desigualdades. Então, quando nós usamos o símbolo de desigualdade estrito, menor que ou maior que, nós temos um intervalo aberto. Agora, quando usamos menor que ou igual, maior que ou igual, nós temos um intervalo fechado. Quando nós usamos a reta para representar o intervalo, usamos bola vazia e bola cheia. Então, na reta, bola vazia, bola cheia. No primeiro caso, nós dizemos que o intervalo é aberto no extremo em que a gente vê bola vazia. E nesse segundo caso, o intervalo é fechado. Ok, então sabendo disso, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, que diz assim: o conjunto x pertencente aos reais, tal que, essa barrinha aqui, lemos, tal que x é maior que 2/3, menor que ou igual a 5. Então já observamos aqui que esse intervalo ele é aberto à esquerda, fechado à direita. Ou usando aqui a notação de colchetes, o conjunto, abrimos colchete, observe que o colchete está aqui com a abertura
para fora, voltada para fora do intervalo, então é aberto nesse extremo. Aí temos dentro 2/3 e 5, os dois extremos. Repare que do lado direito o colchete está com a abertura voltada para dentro, então o intervalo é fechado. Ok. De qualquer forma, o exercício ele já me diz que esse intervalo ele é aberto à esquerda e ele é fechado à direita. E está aqui os extremos, 2/3 e 5. Vamos representar esse intervalo na reta. Então, vamos desenhar a reta. Localizar na reta os dois extremos, que é 2/3 e 5. Agora vamos aqui para a notação que corresponde à representação na reta. Então na reta nós associamos aos extremos bola vazia ou bola cheia, conforme o intervalo é aberto ou fechado. No caso o intervalo ele é aberto à esquerda, então bola vazia. Então aqui bola vazia. E ele é fechado à direita, então bola cheia. Então aqui no extremo da direita, no 5, bola cheia. O intervalo é fechado. O intervalo vai ser representado por esse pedaço da reta que está entre os dois extremos do intervalo. Lembrando que o 5 ele também pertence ao intervalo. Então está aí a representação desse intervalo. Exemplo do item B. No item B temos um conjunto. O conjunto é x pertencente aos reais, tal que x maior que ou igual a raiz de 2. Ou representando usando colchetes, temos o conjunto ou intervalo com extremos raiz de 2. Esse intervalo ele é fechado em raiz de 2. E à direita, repare que nós temos um símbolozinho aqui, mais infinito. Mais infinito. Esse símbolo de infinito nós usamos para indicar que à direita, o extremo da direita do intervalo ele é ilimitado. Porque nós temos infinitos números que são maiores que raiz de 2. Então vamos desenhar a reta real. Localizar raiz de 2, que é o extremo da esquerda. Qual é o extremo da direita? Não temos, é ilimitado. São infinitos os números reais que são maiores que raiz de 2. Então, o intervalo, né, como vimos, ele é fechado em raiz de 2. Estamos representando na reta, então está aqui a anotação bola cheia. Tá-se aqui o símbolo de intervalo fechado, que é bola cheia. E qual é o pedaço da reta que corresponde a esse intervalo? Toda a semirreta aqui à direita da raiz de 2, lembrando que o raiz de 2 também entra nesse conjunto. Próximo exemplo, nós temos o seguinte. Temos aqui o número x não pertence ao intervalo aberto de extremos menos 1 e 2. Antes de mais nada, vamos representar esse intervalo na reta.
o intervalo aberto de extremos menos 1 e 2. Então, vamos localizar cada extremo, menos 1 e 2. O intervalo ele é aberto nos dois extremos. Então, aqui, bola aberta em menos 1, bola aberta em 2. Então, esse intervalo corresponde a esse pedaço da reta entre menos 1 e 2. O problema nos diz que o x ele não pertence a esse intervalo. Vou representar assim, menos 1 e 2. Não pertence ao intervalo menos 1 e 2. Ou seja, o x não está aqui entre menos 1 e 2. Então, esse número x que eu estou procurando, ele pode estar aqui à esquerda de menos 1 ou aqui à direita de 2. Então, temos essas possibilidades aí para esse número x. Ou ele está à esquerda de menos 1 ou ele está à direita de 2. O problema nos diz ainda que esse número x ou ele é menor que zero ou é maior que 3. Então, o x ou é menor que zero ou é maior que 3. Ok, então vamos lá às possibilidades. O item A diz assim, que o x é menor que ou igual a menos 1 ou x é maior que 3. Essa segunda parte aqui, x maior que 3, ok, x pode ser maior que 3 sem nenhum problema. Agora essa primeira parte, x menor que ou igual a menos 1, fere aqui as nossas hipóteses. Por quê? Porque o intervalo ele é aberto em menos 1, ou seja, o menos 1 ele não faz parte desse conjunto, apesar de menos 1 ser menor que zero. Só que o x não pode ser menos 1, pode ser menor que menos 1, igual não. Então, item A está descartado. No item B, diz que o x é maior que ou igual a 2 e menor que ou igual a zero. O x não pode ser 2. O intervalo ele é aberto em 2. Então, x pode ser maior que 2, igual não. Está descartada. Item C também está descartada, a mesma coisa. E a alternativa E também. Logo, nossa resposta é a letra D, x maior que 3. Inclusive, aqui nas nossas hipóteses, temos, que é uma das condições para o número x. Próximo. No exemplo 3, queremos representar os intervalos usando a notação de colchetes. Então vamos lá. Responder cada item. Então, no item A, queremos os números reais maiores que 3. Números reais maiores que 3. Os números reais maiores que 3, eles são infinitos. Os números reais maiores que 3 são infinitos. Logo, a gente já percebe que esse intervalo ele é ilimitado. Ele é ilimitado em qual lado? À direita. Porque os números maiores que 3, eles estão à direita do 3. Então, logo, esse intervalo ele
é limitado à esquerda pelo 3 e à direita ele é ilimitado. Então, representando o intervalo, vai ficar assim. Como o intervalo ele é aberto em 3, por que ele é aberto em 3? Porque eu só quero os números maiores que 3. Então, o 3 não entra nesse intervalo. Eles são infinitos. Os números reais maiores que 3 são infinitos. Então, usamos aqui o símbolo de mais infinito, aqui representando o meu extremo da direita nesse intervalo. Item B. Números reais menores que menos 1. Também percebemos que esse intervalo ele é infinito. Então, vamos usar aqui esse intervalo ele é aberto. Por quê? Porque os números, queremos apenas os números menores que menos 1, não estamos incluindo o menos 1. Os números menores que menos 1 estão à direita ou à esquerda de menos 1? À esquerda. Então, meu extremo da direita é menos 1 e o extremo da esquerda. São infinitos os números reais menores que menos 1. Então, logo, à esquerda iremos usar o símbolo de infinito, acompanhado aqui do sinal negativo, menos infinito, para indicar que esse intervalo é limitado à esquerda. Item C. Números reais maiores que ou iguais a 2. Então, nesse caso, já percebemos que esse intervalo ele é fechado em 2. Por quê? Porque estamos incluindo o 2 no intervalo. Então, maiores que 2 estão à direita de 2. Então, logo, eu já sei que o meu extremo da esquerda é o 2. E os números maiores que 2, ou seja, os números que estão à direita de 2, que são os números maiores que 2 estão à direita de 2, e eles são infinitos, escrevemos aqui mais infinito. Uma observação, sempre que escrevemos o símbolo de mais infinito ou menos infinito no intervalo, vamos associar sempre a notação de intervalo aberto, seja ou parênteses ou colchete voltado com a abertura para fora. Então, lembre-se disso. Quando o intervalo ele foi ilimitado à esquerda ou à direita, sempre nesse extremo iremos usar a notação de intervalo aberto, que é parênteses ou colchete voltado para fora. Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima.